Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e a galera votou que gostaria de aprender a fazer essa peça de forma simples e rápida. Eu sou Andressa Gonçalves, professora do Costurando Ateliê e estou há 13 anos ensinando pessoas a colocarem suas ideias no papel e transformarem em realidade. E hoje você vai aprender comigo a fazer essa peça aqui. Eu batizei essa peça de blusa camomila simplesmente pelo fato dela ter ficado em amarelo e branco. E ela só ficou dessa forma porque eu comecei a fazer ela nesse tecido amarelo e não tive tecido suficiente para fazer a faixa, porque eram retalhos mesmo, pedaços bem pequenos. Você vai perceber que com pouco tecido dá para fazer ela. Basicamente a gente vai usar um único molde e as faixas a gente corta direto no tecido para ser bem prático. Então a gente faz a parte da frente, a mesma parte da frente ela serve para a gente cortar a parte das costas também com pequenas alterações e a gente já coloca a mão na massa para cortar e costurar logo. Então vamos começar, eu vou passar a lista de materiais para vocês e na sequência uma demonstração rápida de como tirar as suas medidas. Você vai precisar de tecido, te aconselho a comprar 1,5 m de tecido que vai ser suficiente para fazer em todos os tamanhos. Mas caso você queira fazer a faixa de outra cor, seria interessante você ir até a aula de corte para entender como esse processo pode ser feito. Esse daqui é o viscolinho lá da D&D Tecidos e eu tenho um cupom de desconto. Aqui na descrição eu vou deixar o meu link de compra com esse cupom para você aproveitar. Apesar dele chamar viscolinho, ele não tem linho na composição, é 100% viscose, mas ele tem esses fios que lembram, a rusticidade do linho. Mas por falar sobre composição de tecidos, você também pode usar outros tipos, como o viscolinho com essa mistura de viscose com linho mesmo, o linho puro, outros tipos de armações de viscose, tricoline, entre outros. Para modelagem, você vai precisar de papel de modelagem, pode ser o craft ou monolúcido, como esse aqui que eu uso, que ele é branco. Material para desenho, no caso lapiseira, lápis, borrachas. Fita métrica. Réguas de modelagem, aqui basicamente a gente vai usar duas, tá? Eu estou usando uma régua quadriculada, mas você pode usar o seu esquadro grande. E uma régua de curva pequena. Cola, tesoura para papel, nós também vamos precisar depois de uma tesoura para tecido, e calculadora. Para essa peça eu elaborei uma modelagem muito simples, para que mesmo se você não tenha tanta habilidade assim com modelagem, você consiga fazer do começo ao fim. Mas, caso você queira se aprimorar, eu tenho um curso completo que vai do básico ao avançado, passando por peças simples como essa aqui, até em peças de alfaiataria, onde você vai aprender detalhes muito específicos tanto na modelagem quanto na costura. O link estará aqui na descrição para você conhecer. E eu não me esqueci de você que não gosta de jeito nenhum de modelagem. Eu tenho um pack com moldes digitais, são mais de 15 modelos para você imprimir direto aí da sua casa. E com ele também vão as orientações para você imprimir, além das aulas completas de corte e costura. São moldes validados pelas minhas alunas em diversos tamanhos. E o link também está aqui na descrição. Vamos começar tirando as medidas de altura primeiro. Eu deixei um elástico amarrado bem na minha cintura. Então, na parte mais fininha, se você tiver dúvida onde fica, coloca a mão aqui na sua costela e vai descendo. Onde termina o ossinho da costela é a sua cintura alta. Usa um espelho para te ajudar, auxiliar se você estiver tirando sozinha, assim como eu. E então a gente começa pela altura da cintura. Você vai posicionar a fita métrica aqui no seu ombro, não precisa passar com esse ombro lá para trás. É mais onde a gente enxerga ali, quando a gente olha para o espelho, onde está o nosso ombro, o limite dele, tá? Então a gente posiciona ele ali, a fita métrica ali, e vem até a marcação do elástico. Anota essa medida, essa é a altura da cintura. E um detalhe importante é que tem que passar pelo busto, tá? A próxima medida é de altura de cava. O jeito que a gente vai tirar para essa aula é um pouquinho diferente, se você já conhece sobre tomada de medidas, do que a gente tira na tomada convencional. Essa medida é específica para a blusa camomila. E eu estou explicando tudo isso porque a gente vai tirar de forma curiosa. A gente vai pegar 2 dedinhos e encaixar aqui embaixo da dobra do nosso braço, ó. Encaixa 2 dedinhos. E aí a gente vai precisar colocar a fita métrica justamente no final dessa marcação. Uma das formas que você pode fazer isso é, já pega a sua fita métrica, vem aqui com 2 dedinhos, ó, encaixa embaixo do braço, e aí vai mexendo na sua fita, analisando lá no espelho, o final ali na sua cintura, qual que é a marcação.
a medida. Para vocês terem uma referência, a minha altura deu 21 centímetros. A nossa blusa não termina na altura da cintura. Você vai colocar da cintura para baixo qual a medida final, o comprimento final dessa peça. Então aí quando a gente estiver fazendo o diagrama, você vai adicionar esse valor que é da cintura para baixo, que seria o comprimento que você gostaria. Eu vou colocar 10 centímetros só abaixo da minha cintura. Outra medida que a gente vai tirar é a circunferência do entrecavas. Então vejam aqui que eu dei a volta na minha entrecavas, né, na parte da axila aqui, ó, bem certinho, pegando as escápulas lá atrás. Passando aqui pela frente. É a parte superior do busto, tá? Não passa em cima do busto, é acima dele. E anota essa medida. A próxima medida é a circunferência de pescoço. A gente coloca a fita métrica lá por trás e vem fazendo como se fosse um colarinho aqui, ó. A gente tira a medida com a fita métrica em pé. Dessa forma, bem aqui no finalzinho do nosso ossinho. Olha lá no espelho e anota a medida. A próxima medida é a medida de entreseio. A gente posiciona a fita métrica, a pontinha dela, no bico do seio, de um dos lados, e leva até o outro bico. E anota essa medida. E por último, a entrecavas frente. A gente vai posicionar a pontinha da fita métrica bem certinho aqui, ó, onde a gente vê a dobrinha do braço. Minhas alunas chamam isso aqui de gordinho. A gente posiciona a fita métrica aqui, vem bem certinho até o outro lado. Não precisa colocar a fita métrica lá dentro, tá? É só realmente onde a gente enxerga. No espelho fica mais fácil para você analisar isso. E anota essa medida. Vamos começar esse molde por um retângulo. Vai ser a altura da nossa cintura, aquela medida que a gente tirou bem certinho aqui do ombro até a cintura, por 1/4 da nossa circunferência do entrecavas. No meu caso, vai ser 39 centímetros por 21. Normalmente eu só risco e depois eu venho com a fita para colocar a medida bem certinha. Então, ó, 39. Lembra de deixar um espaço para a direita, porque a gente vai colocar aqui a nossa folga para poder franzir, e também para baixo, porque a gente vai colocar aquela medida do comprimento total depois. E aí a gente já pode fechar esse quadro. Essa medida, definindo a altura da cintura, é importante porque depois a gente vai posicionar a nossa altura de cava a partir dela. Mas agora, já na sequência, a gente vai descer aquele comprimento total. No meu caso, são mais 10 centímetros. Agora nós vamos pegar o nosso pescoço e dividir por 6 centímetros. No meu caso, 36 dividido por 6 vai dar 6. E aí eu vou adicionar 1,5 centímetro. Todo mundo faz essa mesma conta. Divide por 6 e no resultado adiciona mais 1,5. Então aqui no meu vai dar 7,5. Eu vou colocar, ó, do canto superior direito para cá. 7,5. Agora nós vamos marcar a altura do entrecavas. Ela é posicionada da cintura, que é nessa linha aqui, né, para cima. No meu caso são 21 centímetros. Eu vou começar a anotar o que é o que, porque a gente vai começar a posicionar todas essas linhas para depois vir traçando a peça, tá? Então essa primeira aqui, ó, é a linha do pescoço. Vou anotar aqui, ó. Pescoço. Aqui, essa que a gente acabou de traçar é a linha de cava, no caso, né? A altura da cava. Altura, cava. Essa aqui é a nossa cintura. E aqui embaixo, o comprimento total.
Logo abaixo da cava, a gente vai fazer uma linha aqui paralela com 3 centímetros, que vai ser a nossa altura de busto. Aqui eu estou abreviando altura busto. Agora a gente vai precisar pegar a medida do entrecavas e dividir por 3. No meu caso, são 36 centímetros, divido por 3, vai dar 12 centímetros. Eu vou posicionar esses 12 centímetros daqui para cá, traçar uma reta, e nessa linha eu também vou marcar 12 centímetros. Cada um faz a sua própria conta, entrecavas dividido por 3, e esse mesmo valor a gente coloca na altura para dividir esse pedaço aqui, né? E também marca nessa linha esse valor. Então, aqui a gente vai colocar entrecavas. Agora, a gente vai posicionar metade da nossa medida de entreceio. No meu caso, 18 dividido por 2, 9 centímetros. A gente vai subir essa linha aqui, ó, até a nossa altura de busto. Então, no meu caso, deu 9. Então, eu vou subir com 9 centímetros até a altura do busto. Agora a gente vai começar a dar forma para essa peça, que basicamente é composta pelo desenho da nossa cava aqui nessa região. Então eu vou pegar agora a régua de curva para explicar para vocês como que a gente vai posicionar isso. No meu caso, com a régua de curva pequena, ó, eu consegui pegar de uma vez todos esses pontos. Porque aqui na altura da cava a gente precisa deixar mais ou menos 1,5 centímetro em linha reta. Vou até fazer um ponto aqui, ó. E aí se a gente precisar entrar um pouco menos ou deixar um pouco mais para essa curva ficar mais harmoniosa, tudo bem, não tem problema. Então, ó, se eu traçar pegando esses pontos aqui, ó, vai dar bem certinho. Vou partir daqui, chegar nesse daqui e trazer para cá. Se você precisar fazer esse desenho em mais de uma etapa, então, por exemplo, eu vou riscar daqui até aqui e depois eu vou movimentar a minha régua de outra forma para conseguir encaixar aqui na altura da cava. Aí você vai precisar analisar porque a gente não tem uma regra para esse desenho. Então, eu já vou começar a desenhar aqui o meu. E prontinho. Agora nós vamos colocar uma pence de ajuste aqui na parte da nossa cava para não ficar sobrando aqui nessa região. A gente vai descer 1,5 centímetro na curvatura aqui dessa cava, quando tem esse encontro, né, da linha da cava com o entrecavas. Então, é justamente nesse ponto aqui, ó. E a partir dele, a gente também vai marcar mais 1,5 centímetro. Então, a partir daqui, 1,5 e depois mais 1,5. E aí a gente vai unir, fazendo o ajuste aqui. Depois, a gente vai fechar essa pence, retraçar a cava, e aí para isso a gente precisa abrir essa linha. Mas antes disso, a gente vai colocar a folga aqui de cima do nosso pescoço e aqui da frente para poder franzir. Aqui em cima a gente vai fazer uma linha paralela com 4 centímetros a partir daqui, tá? Dessa linha que a gente tinha feito a conta do nosso pescoço, né? Dividido por 6 mais 1,5. Então a gente sobe aqui 4 e já sai 8 aqui a partir do meio frente. Eu vou usar minha régua quadriculada porque daí eu já apoio certinho nos 8 centímetros aqui, ó, para traçar a linha paralela. Se você não tiver a quadriculada, é só posicionar com a fita e vir com a régua. E já vou marcar no 4 ali também. Agora a gente vai abrir essa marcação para poder fechar essa pence e retraçar a nossa cava. Aqui, que é a nossa marcação de metade do entreceio, né? A gente vai vir cortando, ó. Quando chegar aqui, nesse pontinho, né, no encontro, para de cortar. E aí a gente vai dobrar a nossa pence aqui, ó.
Pode dobrar o seu molde todo para ficar bem bonitinho. Nós vamos colar um papel aqui por baixo, porque agora ficou com essa abertura aqui, né? Aqui eu vou usar a cola, mas você pode usar uma fita adesiva se preferir. Depois a gente pode cortar o excesso de papel aqui por baixo, mas por enquanto eu vou deixar assim. A nossa pence aqui, a gente também pode passar uma colinha para ela não sair mais do lugar. A gente vai só completar agora aqui, ó, esse ponto, né, que ficou aberto. Vou pegar um ponto neutro aqui, ó, da reta, com a régua de curva mesmo, eu venho dando um ajustezinho. Prontinho. E a gente também precisa corrigir essa escadinha que formou aqui quando a gente fecha a pence. A gente vai corrigir pela linha de cima, tá? Então, eu vou pegar esse ponto acabando aqui em nada. Mas tem um ponto também que eu gostaria de reforçar, que é, a gente vai subir 1 centímetro aqui nessa altura da cava, para não correr o risco de ficar sobrando muito tecido ali embaixo, bem nessa região aqui do braço, né? Então, a gente vai subir 1 centímetro e a nossa nova altura de cava vai ser ali. Eu vou só retraçar aqui, ó, pegando esse ponto e trazendo para cá. Lembrando que se aqui a gente tinha deixado 1,5 centímetros, aqui a gente também precisa ter 1,5 centímetros em perpendicular, né? Em linha reta, apoiada nessa linha aqui, ó. Vou desenhar direto com a própria fita, ó, 1,5. E agora sim a gente vem e retraça. Então, a gente vai ter que pegar um ponto neutro aqui do nosso entrecavas até acabar aqui nessa nova altura. Prontinho. Como ficaram muitas linhas no nosso molde, eu vou colorir agora o que de fato vai servir como contorno para a gente cortar. Já deixei aqui, ó, colorido o que de fato é o nosso contorno, mas a gente vai colocar margem de costura agora a partir disso, tá? Aqui é o nosso meio frente e também o nosso meio costas. Então, aqui não vai margem. Então, aqui a gente pode cortar já direto nessa linha. Aqui em cima, a gente vai colocar 1 centímetro de margem. Aqui na cava, a gente vai colocar 1 centímetro de margem também. Na lateral, a gente vai colocar 1,5, porque a gente vai fazer costura francesa. E aqui no comprimento, a gente também vai deixar 1,5 centímetros de margem. Eu vou fazer direto aqui, ó, com a régua, 1 centímetro. Aqui na lateral também é reto, né? Então, eu também já vou colocar 1,5 centímetros no caso. Aqui embaixo, a gente também tem um ponto reto, né? Então, eu também já vou usar a minha régua quadriculada até aqui e até aqui. Depois aqui eu vou apoiar a régua de curva só para ter mais precisão ali na medida. Aqui na cava eu vou colocar vários pontinhos de 1 e depois eu venho unindo com a curva. Aqui eu vou ter que fazer em 2 etapas, até aqui. Aqui, como é a continuação da cava, eu vou subir com 1 centímetro também aqui em linha reta, ó. Agora eu vou cortar aqui na minha margem de costura. Esse molde ele serve tanto para frente quanto para as costas, mas nas costas vão ter algumas pequenas alterações, que é a altura aqui do centro-costas, na parte de baixo, a gente vai deixar um pouco mais de tecido, acabando em nada aqui na lateral, então a lateral ela fica igual, tanto frente quanto costas, só o que muda é o centro.
E também aqui no entrecavas costas, que eu vou propor que a gente deixe um pouquinho menos curvada, né? Um pouquinho menos acentuada essa curva. E aí, nesse ponto, você tem duas opções. Usar esse molde na hora de cortar, riscar, faz a frente, posiciona também no tecido, risca e faz essas alterações direto no tecido, ou você pode só contornar aqui num outro pedaço de papel e já deixar esse papel, que seria as costas, né, essa outra parte, com as alterações. Que é isso aqui. Já copiei em um outro pedaço de papel o contorno, deixei aqui tracejado só onde era a margem de costura e só delimitei aqui aquela linha da entrecavas, que é essa aqui, ó. Como a gente cortou, a gente perdeu a informação que a gente tinha anotado, né, nessa região. Mas é a linha acima da altura da cava, entrecavas. E aí as alterações que a gente vai fazer é o seguinte, nessa linha a gente vai sair 1 centímetro, tá? Aqui a gente vai fazer direto a partir da margem de costura mesmo, 1 centímetro. E aqui embaixo a gente vai descer 5 centímetros. Eu vou prolongar esses 5 centímetros aqui embaixo. E já vou esquadrar também aqui ele, mais ou menos o mesmo pedaço que a gente tinha aqui, ó. Do centro até a nossa abertura da pence, que acabou abrindo aqui nesse local. Aqui não tem uma medida exatamente padrão, porque depende de quanto abriu e de qual que é a sua medida nessa região. Então aqui eu vou traçar só uma linha de apoio, para daí vir desenhando a nossa curvatura para cá. Se você não tiver uma régua de curva francesa ou a régua de curva grande, você pode tentar fazer esse processo aqui na mão livre mesmo, tá? Eu vou mostrar como que seria com as réguas e também, se você não tiver, como que você faz a mão livre. Tanto com a régua de curva grande quanto a régua francesa, a gente vai apoiar as partes mais retas, ó, nessa linha que a gente tinha traçado de apoio, e a curva direcionando lá para a nossa lateral. Mas não vai de uma vez lá nesse local, tá? Porque a gente vai ter que deixar um pedacinho aqui reto para facilitar na hora que a gente for costurar a barra. Vou fazer só um pedacinho para vocês entenderem, aí vocês reproduzem por aí. Ó, seria mais ou menos isso. E aí agora a gente pode apoiar a régua de curva pequena, ó, para tentar chegar aqui nesse ponto deixando um pedaço reto. Ainda assim, a gente vai precisar, né, remanejar aqui a curvatura para deixar essas linhas mais contínuas. Então aqui vai precisar de um pedacinho reto, ó, que já vem para a curva. E aí aqui eu vou remanejar só para deixar mais suave. Isso aqui a gente poderia fazer direto lá no tecido, na mão livre mesmo, com o giz. Ó, eu achei que acabou ficando muito acentuada essa parte aqui, né, dessa curva para cá. Então eu vou fazer na mão livre, porque daí eu já explico também para quem não tiver as curvas para apoiar. Eu venho aqui pegando, ó, fazendo alguns traços tracejados mesmo, ó. Até acabar naquela linha reta que a gente tinha feito. Então eu parto de um pedaço reto, já começo a desenhar uma curva e termino na linha reta. Desse jeito que tá aqui, eu já vou cortar, tá? Então eu vou cortar aqui nesse centro, vou cortar para cá e aqui a gente também tem que redesenhar essa cava, né? Vamos fazer isso aqui antes de cortar. A gente vai continuar apoiando a nossa curva aqui nesse ponto reto, trazendo até encostar nesse ponto do 1 centímetro que a gente tinha deslocado aqui para fora. Até acabar aqui em nada. Ó, aqui a gente vai ter que mexer na régua também em mais de uma posição, até conseguir suavizar esse encontro. Ó, prontinho. Então, sempre, se você tiver segurança, vai na mão livre, porque de qualquer forma a gente tem que fazer em mais de uma etapa ali essas curvas, né? O posicionamento das réguas. Então agora a gente já pode cortar definitivamente. Prontinho, então aqui a gente tem frente e costas. A gente já vai anotar aqui, ó. Meio, frente,
dobra. E aqui, meio, costas, dobra. Uma vez cada, já que a gente vai cortar na dobra. E esse centro também é o nosso fio, obrigatoriamente por conta da dobra. A faixa a gente vai cortar direto no tecido, mas aqui no pescoço, para fazer aquele túnel para colocar a faixa, precisa de um revel. A gente vai pegar um papel dobradinho e posicionar aqui, bem certinho, e aí a gente vai copiar esse pedacinho e adicionar 1 centímetro só na parte de baixo, porque em cima já está com margem. Então, como a gente não tinha traçado daqui para cá em linha reta, a gente depois só coloca na altura e termina de riscar. Quando é linha reta só e eu preciso unir alguns pontos, eu prefiro só fazer uma marcação aqui no fim, uma marcação aqui nesse outro fim, uma outra marcação aqui fora, uma marcação aqui nessa altura, E aí aqui eu vou precisar saber quanto que eu tenho nessa altura, que era 4 mais 1 centímetro, né, de margem. E aí eu coloco 5 centímetros agora daqui para baixo. E aí eu vou fazer esse retângulo. Mas aí é importante que a gente deixe um pouquinho mais de margem aqui para fora, que eu já vou explicar para vocês. Já vou até riscar, ultrapassando um pouco dessa marcação, que era o nosso limite, né? Vamos deixar uns 2 centímetros aqui, para o lado de fora, para a gente ter um espaço de segurança para fazer o final do túnel. E aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, né, 1 centímetro de margem. Como eu tô com a minha régua quadriculada, eu poderia ir de uma vez aqui, Só apoio. 1. E 2. Podemos cortar e finalizamos o nosso molde. Esse daqui, então, é o nosso revel, frente e costas. E a gente vai precisar dele 2 vezes. E só para reforçar, então, a gente faz aqui, né, na dobra, porque quando a gente abre, ele fica inteiro. E como essas partes aqui, elas também serão na dobra e vão ficar depois inteiras, então uma parte é para frente e a outra parte para as costas. Por isso que a gente faz inteiro, e aí quando o tecido estiver dobrado, a gente já sai, né, 2 vezes. Agora eu vou dar uma organizada aqui na minha mesa e já trago o tecido para a gente cortar. Já deixei o tecido aqui posicionado direito com direito, orelha com orelha. Posicionei meio frente e meio costas na dobra. O revel eu também vou deixar encaixadinho ali na dobra, mas depois eu vou abrir ele ao meio, tá? É só pra gente poder ter a marcação, a medida do fio, não ter que ficar medindo com a fita. E aqui nessa região que sobra é onde a gente vai cortar a nossa faixa. Eu vou propor que a gente corte com 1,5 m essa faixa, então para isso, pra gente não ter que fazer um molde, né? A gente vai riscar direto aqui no tecido. Inclusive eu vou começar por essa parte. A partir aqui da orelha, eu vou marcar 20 centímetros e 10 centímetros. E vou fazendo isso aqui na extensão do meu tecido até dar aqui mais ou menos 1,5 m. Pode ser maior que isso, pode ser menor que isso. Quanto maior essa faixa, mais bonito fica o laço, né? Ele fica mais comprido, mas aí também é questão de gosto, tá? Tô propondo pra gente fazer com 1,5. Então, sempre isso, Marquei ali no 20, marquei no 10. Então, eu tô posicionando a minha fita no 20, marco lá em cima e marco no meio, que seria o 10. Se você tiver segurança de ir direto com a tesoura, pode já cortar
seguindo, né, esses pontos, eu vou unir com uma régua aqui. Eu já vou cortar essas duas faixas. Vou começar tirando aqui a parte da orelha. Se você preferir, você pode riscar em volta, tirar o molde e cortar sem o molde aqui, né? Eu já vou cortar em volta, contornando eles. Para você saber quanto vai precisar de viés, você pode medir a sua cava com a fita métrica assim, ó, em pezinha. Tanto faz, cava frente, cava costas. E pode manter as margens de costura. No meu caso, deu 28 centímetros. Eu vou fazer 28 vezes 5. Então, é o valor que der aí na sua medida, vezes 5. Então, no meu caso, 1,40 m que eu vou precisar. E esse daqui é aquele retalho que tinha sobrado, né? Aqui era a borda da minha faixa que eu tinha tirado, e aí eu apoiei a régua em diagonal. Teoricamente, esse posicionamento é em 45 graus, mas se você não tiver uma régua com marcação de 45, você pode fazer aí no visual mesmo, ó. Só não pode ser uma tira reta nem na vertical, nem na horizontal do nosso tecido, tá? Tem que ser em ângulo diagonal. E aí eu fui posicionando 3,5 centímetros a partir de cada linha. Ó, 3,5 centímetros. E aí agora para a gente contar até chegar naquela medida, a gente vai marcando aqui, ó. Então aqui deu 28, aqui 62, nessa faixa 1,01 m mais ou menos, 1,46 m. Ó, já até acabou sobrando, né? Eu vou aproveitar e já cortar essa outra faixa aqui, porque sobrar um pouquinho não tem problema. Então é dessa forma que você vai contando para ver se as suas faixas são suficientes aí. Lembrando que por eu ter usado o retalho, né, eu tava com o tecido duplo aqui por baixo. A gente corta só uma camada. E eu prefiro cortar sempre aqui na mesma posição, porque se eu corto com o tecido que está embaixo, às vezes o ângulo da armação do meu tecido muda, e aí isso me incomoda um pouco, por isso que eu gosto de cortar só com uma camadinha de tecido. Marca qual é o avesso aqui da sua tira. E todas essas bordas a gente vai deixar no ângulo de 90 graus. Ó, é só tirar as pontinhas. Se você preferir, pode usar o esquadro para fazer isso. Finalizamos o nosso corte, agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai unir as tiras de viés e também o acabamento aqui da ponta do nosso laço, da nossa amarração. O viés a gente vai posicionar sempre assim, ó. Se aqui estavam os avessos, a gente vai deixar o direito para cima e a gente pega uma outra tirinha aqui e também deixa com o avesso para cima, para agora vocês entenderem que a gente vai colocar direito com direito assim, no cantinho da nossa tira. O que vai acontecer agora? A gente vai deixar aqui, ó, virado, com o direito para cima. Aí eu pego a outra ponta aqui, direito com direito, ó. E encaixo nessa pontinha aqui também. Viro e coloco essa última faixinha direito com direito também. No meu caso foram só essas. E aí a gente sempre vai costurar pegando de um ponto a outro.
Eu enxergo aqui onde está esse canto de cima, até chegar aqui no canto de baixo. Se você preferir, pode riscar com a régua, né? Bem retinho. Aqui, normalmente, eu vou direto para a máquina de costura, retrocesso no começo e no final. A nossa tira de amarração, nossa faixa aqui, eu vou cortar de olho aqui, né? Mas você pode também riscar uma linha reta, mais ou menos aí, ó, com esse desenho. Então, a gente pega também uma ponta daqui e vai até a ponta lá de cima. Eu tô com todas as camadas aqui juntas, tá? Porque daí eu já corto de uma vez. Ó, tem 4 camadinhas aqui que eu vou cortar. Eu vou fazer uma marcação porque talvez surja essa dúvida, né? Qual que é a largura que eu tô dando aqui embaixo. Ó, vou dar mais ou menos 5 centímetros. Então, é como se a gente pegasse agora uma régua e fizesse lá, né? Ó, traçando até chegar lá naquela outra ponta. Dessa maneira aqui. Aí a gente vem e corta essa ponta. Eu vou usar essa mesma referência lá do outro lado. E aqui, ó, eu só dobrei as pontas do outro lado que estavam retas com a ponta que já tá cortada. Vou deixar aqui bem unida, bem juntinha, né? E já corto. E assim eu fico com essa ponta mais acentuada, né? Que deixa um detalhe bonito lá no final do nosso laço. Uma coisa importante é marcar o avesso do nosso tecido, tá? Então, a gente vai pegar todas as partes aqui que a gente cortou, como a gente tinha colocado direito com direito, né? Então, o avesso tá pra cima, aqui, e embaixo, aqui. Então, vou marcar isso. Aqui nas partes de frente e costas, como a gente tem a dobra, só marca um xizinho, que daí já vai servir para a parte que tá dobrada. E um detalhe importante é que esse daqui, né, o revel, eu também tinha colocado na dobra, mas eu já abri, tá? Lá no momento do corte, eu abri a parte que estava na dobra. As faixas a gente também vai marcar, como a gente cortou 2 camadas, né, 2 vezes, então, no mesmo jeito que ela já estava aqui cortada, eu só vou marcar aqui e aqui. As nossas tirinhas de viés nós já havíamos marcado e agora nós vamos para a aula de costura. Aqui na costura iniciamos unindo as tiras de viés. Nós já havíamos posicionado, né, direito com direito no cantinho e alfinetado todas as tiras. E eu expliquei para vocês que nós agora iríamos costurar aqui, né, da parte de cima até chegar aqui nessa parte de baixo, em diagonal. Então, a gente vai colocar assim na máquina. Se você preferir, você pode riscar de uma ponta a outra. E nós vamos começar com retrocesso no começo e no final. Nós vamos fazer isso em todas as uniões ali que nós havíamos deixado na aula de corte. E assim fica a nossa tira. Aqui no avesso, a gente vai cortar, deixando 1 centímetro aqui de margem. Eu faço isso aqui de olho mesmo. E lá no ferro a gente abre essa costura. E agora você vai terminar de unir todas as outras emendas. Como nós temos alguns processos que dão para ser otimizados e a gente faz de uma vez lá no ferro, a gente vai fazer esse acabamento depois. Por enquanto, a gente vai deixar isso aqui reservado. Agora nós vamos unir o nosso laço, aquele do pescoço. E eu gosto de começar um pouquinho antes das quinas, porque a gente vai ter que deixar um pedacinho aberto, e aí fica mais bonito o acabamento. Então eu tô começando aqui mais ou menos uns 4 dedinhos, ó, dessa ponta, e aí tanto faz se você fizer isso aqui ou aqui, e eu vou começar com um retrocesso. Um outro detalhe é que eu tô costurando com um pouquinho menos de 1 centímetro para não ter que refilar depois as rebarbas. Tá dando mais ou menos 0,7 aqui. E agora nós vamos continuar costurando até chegar quase onde a gente começou, deixando mais ou menos uns 4 dedinhos aqui também, ó, desse início, porque vai ser por onde a gente vai desvirar essa faixa.
Ó, aqui é onde eu comecei, vou deixar mais ou menos uns 4 dedinhos, faço o retrocesso e tiro da máquina. As pontas a gente vai cortar aqui no cantinho, ó, em diagonal também, só para tirar um pouco mais desse excesso de tecido, para a hora que a gente desvirar fazer uma pontinha mais bonitinha. A gente pode fazer isso nessa ponta aqui de baixo. E lá do outro lado a gente repete isso. E você vai fazer essa costura e esse refilado aqui nas duas faixas, né? Eu vou mostrar só um processo para vocês, mas vocês repetem isso na outra faixa. Aqui para desvirar, como ela é uma faixa larga, a gente consegue fazer isso direto na mão mesmo, ó. Eu venho puxando aqui, ó, vou colocando 2 dedinhos aqui por dentro e venho puxando. Depois de uma fase aqui que ela passar, a gente consegue bater assim com ela e ela sai. Aqui pela abertura a gente consegue com uma ferramenta, uma pinça, uma chavinha de fenda ou até mesmo a pontinha da tesoura, mas com muito cuidado, colocar, ó, a pontinha para ir empurrando. E aí a gente vai fazer isso dos dois lados. Um lado vai ser um pouco mais simples, porque está mais próximo, né, da borda. O outro lado a gente tem que puxar um pouquinho mais aqui, ó, vai acabar acumulando, né? Mas aí a gente acerta a outra ponta também. A outra ponta eu acabei colocando aqui uma chave de fenda, porque é um pouquinho maior, né? E aí eu consigo chegar lá do outro lado. E aí vai com cuidado, principalmente se você estiver trabalhando com tecido delicado assim, igual eu tô, porque é fácil a gente empurrar mais que o suficiente e acabar rasgando. Prontinho. Aí agora a gente lá no ferro dá uma vincada e aí o acabamento vai ficar bem melhor. E se precisar, a gente vai inserindo novamente para deixar essa pontinha mais bonitinha. Agora a gente vai unir a lateral da nossa peça. Aqui eu já estou com frente e costas juntas, avesso com avesso. O outro xizinho tá aqui do outro lado, ó. Então, avesso com avesso para fazer a costura francesa. E nós vamos costurar a lateral, as duas laterais, com 0,7. É a mesma medida que a gente deixou ali no guia para costurar a faixa, né? Como nós deixamos 1,5 de margem de costura, aqui a gente costura com 0,7, a gente vai refilar um pouquinho e depois lá no ferro a gente vinca para ficar bem bonitinha essa lateral. A gente volta para a máquina e costura novamente com 0,7. Totalizando aí mais ou menos aquele 1,5, né? Vai faltar 1 milímetro, mas isso no processo se perde. Então a gente vai agora costurar as duas laterais para já fazer os processos de uma vez, tá? Retrocesso no começo e no final. Aqui eu vou refilar mais ou menos na metade dessa margem. Refile o outro lado também e a gente vai lá para o ferro para poder vincar. Eu já deixei uma tira toda pronta para explicar para vocês o que a gente vai fazer. Que basicamente vai ser vincar essa margem de costura aqui para os dois lados, né, fazendo a costura aberta. Depois a gente precisa dobrar a nossa tira pela metade. Aqui ele já está vincado, fica até ruim para sair o vinco. Vai vincar pela metade e depois vai vincar as metades para o meio, ó. Então, aqui está a marcação do meio, essa vem para cá e essa vem para cá. E a gente vai deixar assim, ó, passadinho. Então, basicamente é isso aqui, ó. Vinca pela metade. E depois vinca as metades assim.
Para você fazer a tira toda, você pode usar essa dica aqui, ó, que você pode beliscar a sua manta, encostar o seu viés até sair lá fazendo esse funilzinho. Até sair do outro lado, ó, na largura. E aí você vai puxando, ó, segura aqui, já meio que mantém na posição que ele tem que fechar, arrasta e passa. E aí você vai fazendo isso em toda a sua tira. A nossa faixa também, a gente vai acertando aqui as bordas e passando. O segredo aqui para ela ficar bonita é deixar o alinhamento da costura bem centralizado aqui, ó, bem alinhadinho. E aí você passa. E vai fazer isso na faixa toda. E tenha essa preocupação aqui, né, de deixar as pontas bem certinhas. Se precisar, coloca de volta, né, aquela ferramenta que você usou para empurrar as pontas, ou pode usar um alfinetinho assim, ó, para ir puxando os cantinhos, até que a sua faixa fique toda vincadinha, bem certinha. Aqui na costura francesa, eu vou dar uma alinhada aqui, ó, com o ferro, desvirar ela e fazer aquele mesmo processo da faixa, de deixar a costura bem alinhadinha e a gente vinca. Dessa forma, a costura final fica muito mais bonita do que a gente só tentar ir de uma vez lá pela máquina. Aqui o segredo é ir deixando a costura alinhadinha igual a gente fez lá na faixa. Isso garante que o acabamento final vai ficar muito mais bonito. Esse é o nosso revel e nós vamos vincar uma das bordas aqui no comprimento com 1 centímetro de margem, para já deixar preparado para fazer o pesponto final. Aqui eu já tinha deixado vincado, mas se você tiver o gabarito de passadoria, vai facilitar, né? Aqui no canal e nas redes sociais eu ensino a fazer esse gabarito. Se você não tiver o gabarito, você pode usar seu giz, fita métrica, vai marcando e dobrando. E agora, com todas essas partes vincadas, passadas, nós vamos voltar para a máquina de costura. Aqui, para a gente finalizar a costura francesa, é só passar a costura com o 0,7 novamente. E agora você repete essa costura do outro lado. Agora nós vamos posicionar a nossa tira de viés, já prontinha, direito dela com avesso da peça, em toda a extensão aqui, ó, todo o perímetro da cava. Tá? Toda essa parte aqui. Quando a gente chegar na lateral, a gente precisa identificar para onde que essa margem de costura tem que ficar virada. E ela tem que ser para as costas. E como que a gente identifica o que são costas e o que é a frente? Pela barra que a gente tem a parte das costas com aquela medida maior. Ó, seria esse lado aqui no meu caso. Então, quando eu for costurar, eu posso até fazer uma marcação com giz agora para facilitar e eu não perder mais, né? Ó, então é pra cá, no caso, aqui. Então eu tenho que deixar essa margem de costura pra lá. A hora que passar aqui, ó, nessa parte da lateral, então a margem de costura fica voltada para as costas. Eu vou explicar tudo o que vocês precisam fazer e aí eu vou fazer uma vez só para facilitar aqui, ser mais rápido o processo. Então a gente vai costurar em cima do vinco e depois a gente vai desvirar ele aqui, ó, para o lado direito, porque aqui onde a gente estava era o avesso. E aí a gente rebate a costura no direito.
Se vocês quiserem, pode até refilar um pouquinho dessa margem de costura depois que a gente costurar, para facilitar e esse acabamento ficar mais bonitinho aqui no lado direito. Mas aí a gente pode fazer a primeira vez aqui juntos. Retrocesso no começo e vai costurando em cima do vinco. O que sobrou aqui a gente já pode cortar, eu sempre deixo uma sobrinha de 1 centímetro mais ou menos. Então agora aqui no lado direito é só a gente pegar a borda que veio do avesso e encaixar aqui na margem de costura. Então a gente vai deixar ela bem alinhadinha, tá? Onde tá a costura, vai ficar a borda aqui desse outro lado, a dobrinha. E aí a gente vai pespontar aqui em cima. Desde lá de cima, né? Então, desde aqui desse pescoço até dar a volta, até chegar do outro lado. Uma outra dica que eu gosto de fazer é refilar só a margem de costura para ficar menos grosso na hora que a gente tomba o viés para dar o acabamento, ó. É um pouquinho só, é só uma rebarbinha. Para a hora que a gente virar aqui o viés, ter menos acúmulo de tecido. Então, aí você pode fazer isso em todo o perímetro aqui da sua cava. Faz isso com calma, com cuidado. Se preferir, pode ir lá para o ferro também para depois assentar essa borda. E depois a gente volta aqui para a máquina para pespontar. Ó, porque depois a gente vai fazer isso e pespontar aqui. Agora nós vamos colocar o viés nas cavas. Eu já deixei um finalizado, para vocês entenderem o acabamento. A gente coloca do avesso para o direito para fazer o rebatido, o pesponto. Igual aqui, ó, eu já deixei esse outro lado também semi-preparado. Eu deixei anotado aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui é o avesso. Então, a gente costura o viés direito do viés, né, com o avesso do tecido, da peça, do corpo aqui no caso, né? Porque depois a gente vai rebater e aí o pesponto, como a gente enxerga, né, aqui do lado direito, a gente tem a certeza que o acabamento vai ficar bem bonitinho. Eu até já dei uma passadinha, eu gosto de dar uma vincadinha lá no ferro. E aí fica a critério de vocês. Aqui na hora de rebater, a gente tem que deixar a dobra do tecido do viés bem alinhadinha com a costura que a gente iniciou do viés. Retrocesso no começo e no final. Uma informação importante é que aqui na lateral, a gente sempre tem que deixar a margem de costura voltada para as costas. Então esse é um detalhe que tem que ser feito no início, quando a gente une o viés na peça pela primeira vez, né? A hora que a gente rebate aqui, como já está virado, a gente não precisa mais se preocupar com nada, é só pespontar. Agora nós vamos adicionar aquela tira, que vai ser a nossa canaleta para passar o laço. Nós vamos colocar direito, como a gente já deixou uma partezinha vincada aqui com 1 centímetro, agora a gente coloca direito com direito. Lá no molde, deixa eu deixar essa parte aqui para trás para ficar melhor de visualizar. Ó. Lá no molde a gente tinha deixado 2 centímetros sobrar. Então eu achei aqui um pique no centro, fiz outro pique aqui no centro, e aí agora a gente distribui, essa sobra vai ficar para os dois lados, depois a gente dá o acabamento aqui. Nós vamos costurar aqui em cima
com 1 centímetro. Agora nós vamos preparar o túnel para passar o laço aqui no pescoço. Eu já deixei um preparado. Ó, aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito. Como que a gente faz isso? Eu já deixei aqui vincadinho, então eu sugiro que vocês também vão para o ferro para fazer isso aqui. Vou tirar um pouquinho dos alfinetes aqui para explicar que a gente precisa fazer o acabamento primeiro aqui nessa ponta. Então, aquela ponteirinha que tinha sobrado de 2 centímetros, eu vinquei uma vez e vinquei novamente. A gente vai passar primeiro uma costura aqui, só para prender isso aqui. Isso aqui já é capricho, mas assim, corre o risco da hora que o laço passar para lá e para cá, isso aqui queira ceder e sair. Então, por isso que eu gosto de passar essa costura, para não correr esse risco. Então, eu passo uma costurinha aqui só para unir essa parte. E depois a gente tomba isso aqui para cá, deixa bem alinhadinho aqui, ó. Não pode deixar passando, né? Porque senão no direito vai dar para ver o avesso saindo. Então, deixa bem alinhadinho, dobra com dobra. E aí a gente vai passar a costura de fora a fora. Esse acabamento dessa ponta a gente faz desse lado e faz desse lado também. E aí uma sugestão é, nessa hora que vocês estiverem lá no ferro já, pode preparar a barra. Eu estou usando uma viscose, então eu prefiro passar bem bonitinho, 0,7 mais 0,7, para na hora que eu costurar aqui ficar bem certinho, não correr risco do tecido ceder. Como a nossa parte das costas é arredondada, então a gente precisa ter esse cuidado, por isso que eu deixei uma barra estreita. Se você preferir, pode inclusive até fazer a barrinha de lenço, mas no caso aqui eu estou fazendo uma barra estreita, mas não é a barrinha de lenço. Então eu virei 2 vezes com 0,7, ó. Então, marquei a primeira vez, vinquei, ó. Marquei a primeira vez e vinquei, e depois eu vinquei de novo. E aí, depois que a gente terminar a parte lá do túnel do pescoço, a gente já faz a barrinha também. Se você estiver usando o tricoline, é muito mais fácil fazer essa barrinha, porque o tricoline ele vinca direto na mão, né? A gente pode dobrar 1 e 2 e ir direto na máquina, para quem já tem habilidade. Então, nessa hora você vê o que fica melhor para você. E agora a gente já pode costurar aqui embaixo. Uma outra costura que a gente tem que fazer é daqui de cima, porque a gente faz um acabamento aqui para essa partezinha que vai ficar costurada ficar um pouquinho mais franzida, ficar mais bonito na hora que a gente amarra o laço. Então, a gente vai colocar 1 centímetro aqui de distância e passar uma outra costura na parte superior aqui. Prontinho. Agora nós vamos para a barra. Eu vou começar pela lateral da parte das costas. A gente precisa lembrar de deixar a margem de costura para ela.
Acabamos a fase de costura e agora nós vamos inserir o laço aqui no túnel do pescoço para finalizar a peça. Já deixei aqui uma faixa encaixada. Eu tomo cuidado de, na hora de inserir, deixar a faixa um pouquinho dobrada para não acumular tanto tecido aqui, porque a nossa faixa é mais larga do que o nosso túnel. Mas não adianta se apegar muito com isso, porque a hora que a gente puxar, essa dobra ela vai acabar saindo do lugar mesmo, não tem problema. A gente não fez uma faixa no tamanho do túnel, porque senão vai ficar muito mirradinho esse laço, né? A gente quer um laço mais imponente. Então agora eu vou introduzir aqui o outro com vocês. Na hora de dobrar o laço, ó, eu dobro aqui em uma das pontas. Com o alfinete de segurança dos mais compridinhos, eu coloco aqui nessa ponta, fecho, e aí eu vou introduzindo aqui. Conforme a gente for puxando, só se atente em deixar essa parte aqui do laço, ó, um pouco mais dobradinha. Mas como eu disse para vocês, não adianta se apegar, porque eventualmente essa dobra vai sair do lugar, ela vai ficar para baixo, em vez de ficar toda para cima. A gente tenta arrumar o máximo possível aqui, né? E quando vestir ela, né, deixar o laço bem certinho, e aí a gente deixa metade dele para cada lado. Então aqui eu tenho que puxar um pouco mais. E também essa metade para cada lado vai depender da hora que a gente vestir no corpo, né? Como que isso aqui vai se acomodar. Mas aí a gente tem o cuidado depois de deixar tudo do mesmo tamanho. E lá no corpo a gente faz um laço, uma amarração, né? Eu gosto de fazer só um nozinho assim, e aí metade do laço da ponta, né, fica para cada lado, mas você pode fazer um laço mesmo, né? Aí você pode escolher a amarração que preferir. Mas aqui do jeito que ela está, já finalizamos. Um outro ponto para você se atentar é fazer um pontinho invisível lá naquela abertura. A gente tinha deixado duas aberturas, né? Uma abertura em um laço, outra abertura no outro laço para a gente desvirar. Então aí você faz um pontinho invisível só no pedacinho que você precisa. Finalizamos a nossa blusa. Comente aqui embaixo o que você achou do processo, se você gostou, como que ficou a sua. A ideia em trazer essa peça para vocês era fazer um processo simples de modelagem e de costura, mas lembrando que se você quiser se aprofundar em modelagem, costura, outros acabamentos, eu tenho um curso completo que vai do básico ao avançado, onde você pode aprender mais de 15 peças detalhadas da modelagem, do corte e da costura. Os links para esse curso completo, assim como outros cursos avulsos, o pack de moldes estarão aqui embaixo na descrição. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo, assim eu consigo saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e assim trazer mais futuramente. E se inscreva aqui no canal para receber as notificações de futuras postagens. Te vejo em breve!